Você muito possivelmente já ficou na dúvida se investia em um CDB que rende 100% do CDI ou um LCI que rende 90% do CDI. Parece óbvio que 100% do CDI é muito melhor do que 90%, mas na verdade não é muito bem essa não. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje para vocês. Quem já conhece aqui o canal, a gente já viu o que era um CDB. O CDB, ele é um título emitido pelos bancos para captar recursos. Na prática, é como se você estivesse pegando o seu dinheiro e estivesse emprestando para o banco para que ele, assim, possa lhe devolver esse dinheiro com juros. Já o LCI, ele é um pouquinho diferente, como a gente pode ver aqui. O LCI é uma letra de crédito imobiliário. E o que é que significa? Por mais que ela seja emitida pelo banco, ela está lastreada ao crédito imobiliário. Ou seja, é como se você estivesse emprestando seu dinheiro para o banco, mas com garantia relacionada a imóveis. E você lembra que eu falei para você que um título ele rendia 100% ou 90% do CDI? Então, para isso, a gente também tem que entender um pouquinho mais do que é o CDI. Como eu estou trazendo aqui para vocês, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é emitido exclusivamente pelas instituições financeiras. E só para que a gente revise, o CDI ele é como se fosse a Selic até. Só que, na verdade, você subtrai 0,1% do que a Selic rende. E aí você encontra o valor do que rende o CDI. Por exemplo, se a Selic tiver 15%, o CDI ele vai estar 14,9%. E outra coisa que é muito importante para eu falar para vocês aqui nesse vídeo é justamente a diferença entre o CDB e a Selic, para que a gente consiga entender melhor o que é cada um deles. O CDB é o certificado de depósito bancário, o banco ele capta o seu dinheiro e paga os juros em troca, enquanto a letra de crédito imobiliário, o banco capta recursos para financiar o setor imobiliário. Já com questão da rentabilidade, como vocês podem ver aí nessa tabela, o CDB ele costuma render entre 80% a 120% do CDI, a depender dos riscos que aquele título está entregando para você. Enquanto o LCI, ele normalmente paga entre 80% a 95% do CDI. E é agora que você me pergunta, mas então qual é o sentido de eu investir em um título que rende menos do que o outro? E é aí que você se engana. Uma das diferenças que vale muito na hora de você escolher o título que você quer é justamente o imposto de renda. O CDB, ele é tributado. E aí, como eu já falei para vocês em outro vídeo que eu vou deixar aí nos cards, a tributação ela vai de 22,5% a 15%, regressivamente, a depender do período que você deixa investido. Já o LCI, ele é isento para a pessoa física. Ou seja, no LCI, se você investir, você não vai pagar imposto de renda em momento algum. Ué, então eu vou investir naquilo que não precisa pagar imposto de renda, não? Calma lá, não é bem assim. Como a gente pode ver aqui, voltando para o material, a gente tem aqui a carência mínima de cada um desses títulos, tá certo? O CDB, ele não tem carência, enquanto o LCI, ele tem uma carência de 6 meses. Isso quer dizer, na verdade, que no LCI, você só vai conseguir começar a resgatar seu dinheiro depois de 6 meses. E a depender do seu perfil ou do seu objetivo, isso pode ser algo que impacte no que você quer. Já que a depender do seu objetivo, dentro desse período de 6 meses, você pode precisar do dinheiro e não vai conseguir sacar. Dando continuidade, a gente também tem aqui a liquidez. Muitos CDBs, eles oferecem liquidez diária. Ou seja, você pode resgatar aquele dinheiro que você investiu a qualquer momento. Enquanto no LCI, não vai ter liquidez dentro desse período de carência que eu falei para vocês, que é de 6 meses. Ou seja, é depois de 6 meses de carência que você vai ter a possibilidade de iniciar algum resgate que você queira. Então, dependendo do objetivo que você tenha, é melhor investir num CDB, já que ele serve também para quem precisa da flexibilidade, ou se você realmente não precisa desse dinheiro, você pode sim optar por um LCI, tá certo? E por fim, eu queria falar para vocês que os dois possuem garantia pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Eu expliquei um pouquinho melhor sobre ele no último vídeo, então quem tiver uma dúvida sobre, é só ir lá. Então, só para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, o CDB do Banco XP, 100% do CDI e a liquidez é diária. Enquanto, como vocês podem ver aqui no quesito do LCI, a gente já tem uma mudança. 85% do CDI, 84,5%, 83,5%. E a liquidez é somente no vencimento. E outro ponto muito importante que eu tenho para falar para vocês é a questão de valores, tá? Que eu esqueci de mencionar. O LCI, normalmente, ele pede uma aplicação mínima maior do que o CDB. Por exemplo, aqui no LCI você pode ver 1.000, 5 milhões, 1 milhão, 500 mil. Enquanto aqui no CDB a gente vê a aplicação mínima de 10 mil, 1.000, né? E a depender do horário, a gente ainda consegue encontrar de manhãzinha CDBs que pedem a aplicação mínima de R$ 1. Mas calma, tá, rapaziada? Os valores que vocês estão vendo aqui é só por conta do horário que eu tô gravando esse vídeo. Mas se você entrar ali pra corretora ou no banco de manhã, você vai ver que a aplicação mínima, na verdade, é R$ 1, na grande maioria dos CDBs que estão sendo oferecidos. E para ficar melhor para vocês entenderem, nada melhor do que trazer para vocês um site que é possível a gente fazer essas comparações entre o CDB e o LCI. Como vocês podem ver, aqui eu posso escolher o valor da aplicação e aqui eu posso colocar qual é a taxa DI no
momento. Hoje a gente sabe que a taxa Selic ela está de 14,5%. Então a taxa DI, como eu já falei para vocês, que é 0,1% a menos, vai estar de 14,4%. Um CDB, ele normalmente rende 100% do CDI, diferentemente do LCA, que normalmente ele vai render 85%, 95%. Então aí a gente já pode iniciar as comparações. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu fiz, você pode ver que o LCI ganhou. Ah, mas ele não rende 85% do CDI? Então por que ele ganhou? Porque ele é isento de imposto de renda. Como vocês podem ver, se a gente pegar o valor bruto de cada um deles, o CDB ele ganha. Só que o CDB ele tem que pagar imposto de renda. Então, com essa subtração aqui de 22,5%, nesse caso que eu escolhi aqui 180 dias, o LCI ele ganha. Então, para que fique ainda mais didático para vocês, eu separei alguns exemplos aqui no Excel que a gente pode simular para saber qual investimento é melhor com relação às taxas. Então, para fazer essa planilha, eu já deixei aqui, ó, escrito que a gente tem a regressão das alíquotas, enquanto aqui do lado eu deixei que o LCI ele é isento de imposto de renda. E a simulação que eu escolhi fazer com vocês foi justamente uma simulação com R$ 5.000. Então, como a gente pode ver aqui no fundo, eu coloquei aqui a simulação. Então, eu coloquei o prazo até 180 dias, até 360, 720 e mais do que 720. Nesse caso, eu escolhi 3 anos, que dá 1.095 dias. Então, aqui do lado, eu já coloquei para vocês verem quanto é que rende de forma bruta um CDB que rende 100% do CDI. Em até 180 dias, ele rende 347. Em 360, ele rende 720. Em 720, ele rende R$ 1.543. Enquanto em 3 anos, ele rende R$ 2.528. Só que aí a gente tem que fazer o desconto do imposto de renda. E como a gente sabe, ele é regressivo. Então aqui embaixo eu já coloquei para vocês os valores descontados do imposto de renda para a gente fazer essa comparação. No caso, a gente pode ver aqui que no prazo de 180 dias, um LCI de 80% já é melhor do que um CDB de 100% do CDI, pelo fato de que o rendimento do 100% do CDI em 180 dias é 269, enquanto o LCI é 280. Mas agora, se a gente pegar a partir da segunda comparação, que é em 360 dias, a gente vê que descontando o imposto de renda e o LCI aqui de 80% já fica um valor igual. Então, entre um CDI de 100% ou um LCI de 80%, se você for deixar esse dinheiro parado por mais de 360 dias, compensa você colocar em um CDB. Até porque a gente vê que a partir de 360 dias, o rendimento líquido ele vai ser igual e vai ficando cada vez maior conforme o tempo passa. Agora, se você utilizar um LCI de 85% em comparação com um CDB de 100%, aí a gente já vê que as coisas começam a mudar um pouquinho. Em 180 dias, o LCI a gente já sabe que o de 80 já ganhava, mas agora em até 360 dias, o LCI de 85% também ganha do CDB. E como vocês podem ver, até 720 dias, o LCI de 85% ele acaba sendo melhor do que o rendimento do 100% do CDI quando a gente bota para a parte líquida, olha só. Ou seja, nesse caso, se você tiver em dúvida entre um LCI de 85% e um CDB de 100% do CDI, a depender do prazo que você ficar, às vezes acaba sendo melhor você escolher o LCI, pelo fato de que até 720 dias ele rende mais do que o 100% do CDI. E por fim, eu ainda deixei aqui outros dois casos para a gente fazer essa comparação, que seriam um LCI de 90% e um LCI de 95%. Nesse caso, em todo o prazo, o LCI ele vai ganhar, pelo fato justamente da isenção de imposto de renda. Então, nesse caso, mesmo que o CDB seja apenas 15% de imposto de renda a ser pago, o LCI ele acaba sendo melhor, pelo fato de que ele rende muito mais. Então, agora você deve estar se perguntando, como é que eu vou saber que um LCI de 95% do CDI rende mais do que um CDB de 100% do CDI? É simples. Por mais que um tenha imposto e o outro não, a gente pode fazer uma coisa que a gente chama de gross up, que seria mais ou menos um cálculo que a gente pode fazer, e aí a gente vai fazer meio que incidir um imposto de renda em cima desse LCI. Então, para fazer isso com vocês, eu escolhi aqui essa taxa do LCI de 95%, que a gente faz um cálculo muito simples, que é o seguinte, a gente vai pegar 1 menos a alíquota eu escolhi a menor possível, né, justamente para a gente saber quanto é que esse título valeria, menos 0,15, que aqui vai dar 0,85. A gente pega a taxa do LCI, que é 95, e divide por esse resultado que deu pra gente, que é 0,85. Então, nesse caso, esse LCI de 95% é como se ele rendesse, na verdade, 111% do CDI, caso fosse aplicada alguma alíquota de imposto de renda sobre ele. Então, já encaminhando aqui para o final, a gente tem uma tomada de decisão aqui para fazer. E eu trouxe esse material aqui para a gente poder saber o que é melhor para o nosso objetivo e o que a gente quer. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se a gente precisa desse dinheiro nos próximos 6 meses, que é o prazo da carência do LCI. Se você disser que precisa, então você vem aqui para priorizar a liquidez, que seria justamente investir num Tesouro Selic ou em um CDB de liquidez diária. Agora, se você não precisar desse dinheiro nos próximos 6 meses, pode ser que seja melhor você escolher um LCI pós-fixada, justamente pelo fato de que a rentabilidade é atrelada ao CDI com isenção de imposto de renda.
Mas uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção aqui, como eu já falei para vocês, é justamente a gente ver quais são os nossos objetivos e por quanto tempo eu tenho que deixar esse dinheiro guardado. Justamente pelo fato de que, como vocês puderam ver na tabela que eu mostrei para vocês, a depender da taxa do LCI que vocês peguem e a depender do prazo que você deixa ele guardado, acaba compensando mais você pegar um CDB de liquidez diária. Ou seja, você não precisa correr esse risco de deixar seu dinheiro guardado no LCI com uma carência de 6 meses. Agora, se o seu objetivo é um longo prazo, você não tem prazo para usar esse dinheiro e você quer um rendimento que seja isento de imposto de renda, eu diria que um LCI pode acabar sendo melhor do que um CDB se você conseguir utilizar alguma taxa que seja superior ao CDB de 100% do CDI. Com o cálculo que eu mostrei para vocês, fica muito mais fácil de vocês entenderem como é que a gente sabe que um LCI ele vale mais do que um CDB. Ou seja, no final das contas, não existe um melhor do que o outro. Na verdade, depende muito do seu objetivo, porque pode existir uma diferença muito grande de rentabilidade entre a taxa que você conseguir e o prazo que você tem para que esse objetivo que você tem possa ser cumprido. Então, nesse vídeo você conseguiu ver conceitos, as diferenças entre esses dois tipos de título, os riscos, alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Vimos também o site que eu utilizei e eu ainda fiz uma comparação no Excel para vocês para ficar muito mais didático para que vocês possam entender o que eu quis trazer aqui nesse vídeo. Então, foi mais ou menos isso que eu quis trazer para vocês hoje. Então, se vocês conseguiram entender, eu já peço para que você se inscreva aqui no canal para que a gente possa trazer cada vez mais vídeos e cada vez mais didáticos. Peço também para que você deixe o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal. E se você tiver alguma dúvida sobre qual título escolher, comenta aqui embaixo que eu respondo a sua dúvida. No mais é isso, rapaziada. Então até o próximo vídeo, que será excepcional.